CBN, eleições 2010. Nós damos sequência aqui na CBN à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. De acordo com o sorteio, nosso convidado de hoje é o candidato Fábio Feldman, do PV, que já está aqui no nosso estúdio. Candidato Fábio Feldman, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Prazer estar aqui conversando com você e os ouvintes da CBN. E eu aviso aos ouvintes internautas que nos acompanham agora que essa entrevista pode ser assistida também com imagens na internet no www.cbn.com.br. Lembrando que o nosso e-mail também está aberto para você enviar sua pergunta, milton@cbn.com.br. Aliás, nessas 2 semanas que antecederam as entrevistas, nós conversamos com alguns especialistas em diferentes áreas, abrimos o e-mail também para que as pessoas pudessem trazer sugestões para essa nossa conversa. Mas, inicialmente, eu queria conversar com o senhor um pouquinho sobre a questão política dessa campanha, sobre esse momento que nós temos na campanha. Tivemos mais uma pesquisa agora de opinião, e o que a gente verifica é que o senhor já foi 3 vezes deputado federal, me corrija se eu estiver errado, mas já foi secretário de Estado também, tem uma bandeira já há bastante tempo, que é a questão ambiental, que hoje em dia tem se falado muito sobre isso. Mesmo assim, o senhor não consegue se projetar na campanha. O que acontece? Olha, Milton, eu acho que é muito objetiva a explicação. Nós temos o menor tempo na televisão, isso cria uma enorme dificuldade, poucos recursos também, inclusive é fácil de verificar, no Ficha Limpa você vai ver quanto é que nós arrecadamos, e um partido que ele está se consolidando. E isso, o percentual baixo na pesquisa, acho que mostra um grau de desconhecimento muito grande em relação à minha candidatura. Eu vejo isso claramente, quer dizer, eu já fui candidato outras vezes e você percebe quando o eleitor sabe que você é candidato. No meu caso, eu acho que as condições objetivas dessa campanha são difíceis e eu acho que, de qualquer maneira, nós estamos aí colocando temas com uma agenda inovadora e apoiando a candidata Marina Silva, que é a nossa candidata à presidência. Isso não tem a ver também porque, aparentemente, por mais que se fale, o tema ambiental parece que ainda não convence as pessoas? Ou não mobiliza as pessoas? Não acho que é verdade, Milton. Acho que mudou muito o patamar de consciência em relação ao meio ambiente nesses anos todos. Eu estou nessa área há muitos anos e hoje o patamar de consciência é radicalmente diferente de alguns anos atrás. Inclusive, você pode verificar a agenda em temas que eu estive muito envolvido, questão do rodízio, da restrição automóvel, de poluição. Quer dizer, a sociedade hoje está mais consciente. Eu acho que o grande desafio daqueles que, como eu, militam na questão ambiental, é apresentar um repertório de alternativas para a sociedade, de como ela pode participar para enfrentar esses graves problemas que nós temos, inclusive do ponto de vista eleitoral. Eu acho que essa é uma campanha muito especial para o Partido Verde, porque pela primeira vez tem uma candidatura viável à presidência da República, que é a da Marina Silva, que, na minha opinião, está muito bem colocada. A impressão minha é a primeira vez que o Partido Verde chega estruturado com o tema ambiental. Por que eu lhe pergunto isso? A ideia que se tinha, principalmente aqui em São Paulo, é que, historicamente, o Partido Verde era quase que um partido de aluguel. Várias vezes foram eleitas pessoas, principalmente para o parlamento, que não tinham uma ligação com esse tema, o tema ambiental. Isso aconteceu? Houve uma mudança de perfil agora do PV? Olha, Milton, eu acho que o Partido Verde é muito maior na sociedade do que ele é efetivamente. Quer dizer, por que ele é maior na sociedade do que ele é cartorial e burocraticamente? Porque os nossos temas estão na sociedade. Quer dizer, muito mais do que estavam, como você mesmo me perguntou há pouco, alguns anos atrás. E, portanto, há um descompasso entre o que é o Partido Verde realmente em termos de estrutura, de até parlamentares, do que a sociedade quer que o Partido Verde seja. E eu acho que a legenda terá muitos votos e ela será a que mais vai crescer. Portanto, é um processo, eu acho que esse processo é importante, de fortalecimento do Partido Verde e de aumento de responsabilidade também. Eu acho que depois das eleições, pessoas como eu, Gabeira, Marina Silva e muitos outros, essas pessoas terão mais responsabilidade em relação ao Partido Verde. Então, está certo em pensar que é um novo Partido Verde? Não, eu acho que é um partido que está se fortalecendo nesse processo. Quer dizer, ele é um partido que é até aqui muito pequeno, uma bancada relativamente pequena, e eu acho que ele terá uma agenda muito diferente a partir do ano que vem. Uma agenda diferente no Parlamento, quer dizer, na Câmara dos Deputados. Eu acho isso importante, é importante assinalar isso, porque nós temos uma agenda
digamos assim, polêmica, controvertida. Vou dar o exemplo do Código Florestal. E aqui na Assembleia Legislativa também. Eu acho que o partido tem uma obrigação de levantar as nossas bandeiras, de defender as nossas bandeiras e de transformar a sociedade que a gente vive. O partido sai maior no sentido de ter mais representação nos parlamentos esse ano? Não tenho nenhuma dúvida. Ele será o partido, na minha opinião, com o maior crescimento, especialmente do voto de legenda. O que representa o voto de legenda? Que as pessoas se identificam com o Partido Verde, ou se identificam com os temas que o Partido Verde defende. Portanto, eu acho que nós teremos um crescimento muito grande e, aliás, isso se explica, Milton, é mais fácil se eleger no Partido Verde que qualquer outro partido grande. Quer dizer, a última eleição, com 42 mil votos, a pessoa se elegia em São Paulo deputado federal. Quer dizer, quando em alguns partidos era necessário mais de 100 mil votos. Portanto, eu acho que agora haverá um esforço, já está havendo, eu acho que a minha candidatura explica isso, a candidatura de outras pessoas, inclusive da Marina Silva, quer dizer, explica a tentativa, na verdade, de ter um partido que represente uma agenda inovadora para o Brasil, o que eu chamo de uma agenda do século XXI, que é uma agenda diferente dos outros partidos, que, na minha opinião, tiveram um papel muito grande na democracia do Brasil, na democratização. Você vê que eu sempre digo, eu estou para o PSDB como Marina Silva está para o PT. Nós reconhecemos o papel dos outros partidos grandes, mas nós achamos que tem que haver no Brasil um partido que tenha a capacidade de levantar algumas bandeiras que os outros não têm. Candidato Fábio Feldman, o senhor citou agora há pouco a questão do rodízio. Isso aconteceu lá na época do governo Mário Covas, quando o senhor era secretário de Estado, e tinha uma outra intenção, e era mais amplo o rodízio daquela época, o rodízio de carros. Hoje, o senhor entende como governador que seria uma medida a ser adotada para toda a região metropolitana? Olha, o rodízio que nós estabelecemos na década de 90 era um rodízio que tinha uma finalidade de salvaguardar a saúde pública. Após a inversão térmica, há um aumento de mortalidade muito grande. Eu já vi até o Paulo Saldiva dar várias entrevistas aqui para vocês na CBN. Portanto, aquele rodízio era necessário para salvaguardar a saúde pública. Era um rodízio que envolvia toda a região metropolitana, ao contrário do rodízio municipal, que é um rodízio que visa combater o congestionamento. Portanto, são rodízios que eles são muito semelhantes, mas com finalidades diferentes. E se houver necessidade, eu acho que como governador eu decretaria rodízio novamente, porque ele é uma medida importante, inclusive em determinadas situações, é a única medida que você tem para combater a poluição nas cidades e na região metropolitana. Mas aí seria em toda a região metropolitana e dentro daquele modelo que foi implantado inicialmente, o dia todo? O rodízio naquela época era o dia todo, tem que ser em toda a região metropolitana, porque não existe fronteira, a poluição não respeita a fronteira entre São Paulo e Diadema, por exemplo. E se houvesse necessidade, nós implantaríamos rodízio novamente. Até porque nós estamos com um período de muita seca, pouca chuva, e esse é um período, inclusive, em que há uma dificuldade muito grande de dispersão de poluentes. Por essa razão, a única medida que você tem para combater a poluição é combater a emissão, ou seja, reduzir o número de veículos lançando poluentes na atmosfera. Esse problema que nós vemos hoje do transporte e o impacto no meio ambiente na região metropolitana de São Paulo, ele se reproduz já em outras regiões metropolitanas no estado de São Paulo, em especial na região de Campinas? Olha, Milton, vou mais além. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente, a frota era 5 milhões de veículos. Hoje nós temos só aqui 6 milhões de veículos. 5 milhões de veículos no estado? Na cidade. Não, na cidade. Na cidade. Na cidade de São Paulo. Na cidade. Portanto, quer dizer, nós estamos enfrentando nas cidades médias paulistas o problema de congestionamento. E também do ponto de vista de poluição, eu acho que nós temos que aprimorar a rede da CETESB para que ela possa medir a poluição nessas cidades. Quer dizer, hoje nós temos praticamente a rede de mensuração de poluição da CETESB na região metropolitana de São Paulo. Eles estão agora medindo em São José dos Campos, porque São José tem a refinaria da Petrobras. E, aliás, o professor Paulo Saldiva está fazendo estudos lá para fazer correlação entre saúde e poluição, mostrando, inclusive, que a poluição afeta a saúde da população. Portanto, eu acho que nós teremos que pensar muito preventivamente em relação às cidades médias. Ou seja, nós temos que pensar em transporte público eficiente, barato e não poluidor, quer dizer, não apenas em São Paulo, porque algumas cidades médias, você citou Campinas, enfrentarão problemas graves de congestionamento,
maiores do que tem hoje e de poluição também. A propósito disso, o Nailton Francischini, que é ouvinte internauta aqui da CBN, ele fala exatamente sobre o problema e a problemática do transporte público e a região dele, se não me engano, é realmente a região de Campinas, porque ele diz assim, nós falamos muito, vocês costumam falar muito de trânsito na capital, mas se esquecem do interior. Transporte coletivo é altamente poluente, verdadeiras latas de sardinha, vivem lotados, etc. Aí lá na frente diz assim, não temos controle da poluição emitida pelos veículos igual na capital, que eu acho que é nesse sentido que o senhor estava falando. O que os candidatos teriam para falar sobre isso? Nada se ouve, somente fala-se do transporte para a capital. Não, inclusive, Milton, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, nós encaminhamos à Assembleia Legislativa um projeto de lei que chama Política Estadual de Transporte Sustentável e Controle de Poluição, que está parada há 12 anos na Assembleia Legislativa. Aliás, comentei isso no debate, foi a única vez que eu vi na minha vida, quer dizer, um projeto de lei que sumiu fisicamente. Nós fomos tentar resgatar esse projeto. Não é que ele ficou escondido na gaveta? Ele sumiu, fisicamente ele sumiu. E esse projeto é importante porque ele fixa diretrizes para trabalhar a questão de transporte associada ao controle de poluição. E, inclusive, esse projeto, ele se aprovado, ele permitiria que eu fixasse padrões de poluentes para São Paulo e, o que é importante também, um ciclo na aprovação de novos veículos, quer dizer, de um ciclo que fosse compatível com a situação de congestionamento. Porque quanto mais lento o trânsito, maior a emissão de poluição. Portanto, esse projeto de lei, uma vez aprovado, ele serviria para o Estado de São Paulo como um todo e ele permitiria o que ele colocou muito bem, Francischini, não é isso? Isso. Que é a necessidade de você medir poluição não apenas na região metropolitana, mas eu diria nas principais cidades médias paulistas, porque elas provavelmente estão enfrentando graves problemas de poluição. Mas o Joselmar pega esse gancho que nós estamos conversando aqui e diz assim, fala-se desse maldito rodízio de automóveis em São Paulo. Aí vai para frente e diz assim, mas não deveríamos oferecer transporte público para as pessoas? E aí eu vou encaixar uma outra questão, que é do pedágio urbano. Já é momento de se discutir isso na cidade? Olha, eu acho que é momento, inclusive, Milton, eu acho que se houver uma reforma tributária, nós teríamos que colocar uma mudança em relação ao IPVA. Quer dizer, o IPVA é um tributo que incide sobre a propriedade do automóvel e eu acho que nós teríamos que criar um novo IPVA que ele incidisse sobre a propriedade do automóvel, mas também sobre o uso do automóvel, a partir do que eu poderia, inclusive, ter a possibilidade de induzir o comportamento das pessoas e dos proprietários de automóveis, nos horários de pico. Mas isso significa o quê? Pagar mais IPVA? Não pagar mais IPVA, significaria você fixar um valor para o IPVA, mínimo, e a partir daí você fazer uma tributação por uso do automóvel, porque aí, inclusive com a tecnologia, com chip no automóvel, com barreiras eletrônicas, eu poderia estimular determinados usos. Quer dizer, no horário de pico, por exemplo, eu poderia estimular as pessoas a deixarem o carro em casa, porque a única maneira que eu vejo de você enfrentar a questão do congestionamento é você induzir determinado comportamento em relação ao usuário do automóvel. Quer dizer, eu não quero aumentar o tributo. Você está me perguntando, eu não estou propondo um aumento, nem um novo tributo, nem um aumento do tributo. Eu estou propondo, quer dizer, que você use o IPVA com mais inteligência. O Zanoni até chama a atenção para a sua proposta sobre os pedágios nas rodovias. E aí eu pergunto, não é uma contradição ser contra pedágio na rodovia e pensar na possibilidade de se ter uma espécie de pedágio no centro urbano? Eu não sou contra pedágio. Eu defendo o princípio usuário-pagador. O que eu estou defendendo também nas rodovias é que o valor do pedágio seja de acordo com o uso do bem público que é a estrada. E acho que isso é perfeitamente possível com tecnologia. Quer dizer, fora do Brasil isso é usual. Quer dizer, você paga o que você usa. E eu acho que essa é uma tendência tecnológica irreversível. Se eu andei 10 quilômetros, pago 10 quilômetros. Se eu andei a estrada toda, pago pela estrada toda. Exatamente. Inclusive, Milton, eu até, quando eu fui secretário de Meio Ambiente e o governador era o Mário Covas, uma determinada ocasião eu até propus em relação à volta dos feriados prolongados que você trabalhasse o pedágio até para o final de placa, até para induzir o comportamento das pessoas. Por que isso? Porque se todo mundo sai no mesmo horário, as pessoas levam 6, 7 horas para chegar. Se eu estimular final de chapa, as pessoas vão perceber que se elas mudarem o horário de saída, elas vão perder menos tempo e vão chegar
em casa no mesmo horário. Quer dizer, pega uma outra questão, que é a questão da educação. Se eu lhe disse antes que nós havíamos aberto espaço para conversar com os ouvintes internautas, não teve nenhum tema que moveu mais as pessoas do que a educação. E me chama muita atenção porque todos ficam discutindo a progressão continuada. Isso é estimulado até mesmo nos próprios debates, no debate eleitoral, se fala muito. A progressão continuada se transformou numa espécie de bode expiatório da educação em São Paulo. O senhor concorda com essa ideia? Realmente é o bode expiatório? O senhor acha que tem que mexer nesse sistema? Qual é a sua ideia? Eu acho que o debate fica muito raso, inclusive porque até foi colocado no debate, ela foi introduzida a progressão no governo Erundina por orientação do Paulo Freire. Portanto, que depois foi incorporada pelo PSDB. Eu acho que a questão, primeiro, eu não sou contra a progressão continuada, desde que o aluno tenha um apoio, que ele possa, a partir daí, superar suas deficiências. Agora, eu acho que a grande discussão que nós temos que ter em relação à educação é como eu posso melhorar o desempenho dos alunos nas escolas. Quer dizer, como que o aluno pode sair preparado das escolas, como eu posso ter uma educação de qualidade, e eu acho até bom que os ouvintes tenham colocado educação como prioritária, porque eu acho que para o Brasil, para São Paulo, quer dizer, a educação é o grande recurso estratégico que nós temos para que, em primeiro lugar, haja igualdade de oportunidades. Segundo, para que o Brasil possa competir do ponto de vista da sua economia e São Paulo também, porque capital humano é o mais importante hoje no desenvolvimento de qualquer país. Então, acho importante que esse tema de educação seja colocado. E essa melhora de desempenho, ao qual o senhor disse que é o fato mais importante, ela pode ocorrer de que maneira, levando em consideração o financiamento que temos hoje e a estrutura da rede estadual de ensino? Olha, primeiro eu acho que nós temos que ter os professores motivados, quer dizer, nós temos que ter a avaliação das escolas e até criar mecanismos que os pais de alunos possam participar dessa avaliação da escola. O Enem já não é uma avaliação? Eu acho que há, mas eu acho que nós temos que estimular mais a participação dos pais de alunos nessa avaliação. E mais do que isso, eu tenho colocado muito isso, Milton. Eu acho que no século XXI nós temos que discutir um pouco o currículo das escolas. Por exemplo, um dos temas, um dos pilares da nossa proposta chama economia criativa. E a economia criativa tem como base a criatividade. E, por exemplo, na Inglaterra há uma enorme discussão como eu posso estimular a criatividade nas escolas. Portanto, acho que aqui na agenda da educação, como nas outras agendas, eu acho que nós temos que colocar esses temas que são novos. Quer dizer, como é que eu posso ter uma educação que estimule a criatividade e o bom desempenho dos alunos? Como eu posso fazer com que um aluno de escola pública ele possa usufruir desse mundo digital que está em criação muito rapidamente, que está transformando as nossas vidas. Eu acho que essas deveriam ser as grandes discussões nessa campanha eleitoral, tanto para São Paulo quanto para o Brasil. E o PV tem uma proposta para isso, de como estimular esse professor, de como mudar esse cenário? Nós estamos discutindo exatamente isso, quer dizer, nós estamos discutindo como é que nós podemos ter um currículo um pouco diferente, qual é a metodologia de aprendizado que faça com que realmente os alunos possam ter um melhor desempenho. Nós estamos discutindo isso, com uma dificuldade que é o fato de que essa discussão não se encerra agora na campanha eleitoral. Eu tenho dito isso o tempo todo. Acho que especialmente por Partido Verde, a partir dessa eleição, acho que nós temos uma agenda e nós temos que aprofundar essa agenda para permitir o debate na sociedade e que o PV possa, na minha opinião, levantar as bandeiras que eu acho que são importantes para São Paulo e para o Brasil. Eu acho interessante que à medida que nós vamos recebendo aqui perguntas, boa parte das perguntas que chegam voltado para a questão ambiental, né? Uma clara identificação de que o tema principal da sua campanha é esse. E aí a Luciane lembra aqui, já que nós estamos falando de transporte, aí voltando ao transporte, qual é a proposta de investimento em ciclovias e principalmente para pedestres? Porque ela lembra que o pedestre também é um modal importante, né? Olha, Milton, só devo dizer que nossa proposta, ela trabalha meio ambiente, mas nós estamos com uma proposta de trabalhar meio ambiente no campo da economia, tanto que nós estamos propondo uma economia de baixa intensidade de carbono, a chamada economia criativa e economia da biodiversidade. Ou seja, quer dizer, até do ponto de vista de abordagem dos temas ambientais, nós estamos procurando uma inovação numa tendência que existe aqui no Brasil e no mundo. Com relação à pergunta sobre ciclovia, eu defendo claramente, aliás, já defendi há muitos anos a ciclovia, porque eu defendo que a bicicleta é um meio de transporte não só de lazer,
no Brasil, muitas vezes se pensa que a bicicleta é lazer. Eu acho que se você tiver uma infraestrutura para a bicicleta, ciclovia, bicicletário, permissão de uso da bicicleta no metrô, nós podemos realmente valorizar a bicicleta como meio de transporte e não apenas como meio de como lazer. Deixa eu voltar para a questão da educação, que eu não quero perder essa deixa da educação. O senhor fala em medidas criativas, né? Em uma economia criativa, etc. As escolas técnicas, elas poderiam trabalhar as técnicas ambientais? Isso poderia entrar nesse currículo? Não, sem dúvida. Inclusive, uma das discussões que eu estou tendo com os outros candidatos é o seguinte: eu acho que o Brasil precisa de torneiro mecânico. Nós temos aí o apagão de mão de obra qualificada. Mas na perspectiva de uma economia criativa, nas escolas técnicas eu estaria formando desenhistas para desenho de animação, pessoas que pudessem fazer videogames. Por que eu estou colocando isso? Porque se você olhar o perfil de algumas economias, você vai ver que essas novas economias, elas crescem, agregam valor econômico e geram muito postos de trabalho. Então, por exemplo, em relação às escolas técnicas, eu acho que teria que haver um conteúdo curricular que permitisse para esses jovens poder se inserir nesse campo das novas economias. Eu acho que isso é crucial. Quer dizer, inclusive, Milton, porque um dos temas também que eu estou colocando na campanha é a relação entre Brasil, China e São Paulo e China. Quer dizer, o Brasil é o maior exportador de commodities para a China. Isso significa abertura do mercado brasileiro, diga-se São Paulo, para produtos chineses. Eu acho que nós temos que estar preparados para essa competição. No caso da China, todo mundo sabe que a questão de mão de obra é uma questão importante, porque na China os salários são fixados pelo governo e, portanto, eu acho que a salvação ou a perspectiva da economia de São Paulo é trabalhar, na minha opinião, em inovação tecnológica. Quero insistir na economia criativa, que é design, software, moda, enfim, aonde está o agregado econômico e a possibilidade, inclusive, de geração de novos postos de trabalho. Já que há essa comparação tão grande, nós deveríamos ter na economia brasileira algum tipo de restrição exatamente para impedir essa grande presença de produtos chineses e da economia chinesa aqui dentro do Brasil? Olha, eu não acredito em medida protecionista. Eu acho que o que nós temos que fazer é preparar a economia de São Paulo para competir. Por exemplo, São Paulo tem uma lei de mudança do clima que fixa uma meta de 20% de redução de gás de efeito estufa até 2020. E quando houve a discussão dessa lei, Milton, foi colocado claramente por pessoas como eu que defendem a meta, que é uma possibilidade da economia de São Paulo se antecipar, ter menor intensidade de carbono e, portanto, poder competir. Eu não acredito em medida protecionista, acredito em você preparar a economia de São Paulo e a economia do Brasil para que ela possa realmente ser competitiva nesse novo mundo que está sendo desenhado aí todo dia. Em nome dessa meta, se poderia impedir a instalação de determinadas indústrias aqui no estado de São Paulo? Olha, a meta, quer dizer, a lei permite que na avaliação ambiental você coloque a dimensão climática. Isso pode significar algumas questões importantes. Primeiro, a exigência de que, ao implantar uma indústria nova, ela venha com a melhor tecnologia e uma tecnologia que permita que a intensidade de carbono na produção daqueles bens seja a menor possível. Portanto, ela cria um instrumental, na minha opinião, que terá que ser utilizado a partir de agora em São Paulo. E quero insistir, isso vai permitir que São Paulo esteja preparado para uma economia do século XXI. Isso não vai afastar ainda mais as indústrias de São Paulo? Eu acho que não, porque, Milton, o consumidor de hoje é um consumidor que cada vez mais está exigindo, em relação aos bens e serviços, a incorporação da sustentabilidade. Quer dizer, hoje a certificação adquiriu uma importância muito grande no mundo e no Brasil. Eu acho que essa tendência também vai se verificar. Portanto, quanto mais cedo eu estiver preparado para atender as exigências de um consumidor que hoje é mais exigente, melhor condição eu terei, inclusive, de longevidade da minha empresa. Dentro dessa perspectiva também, a gente vê algumas práticas ainda no campo que são lamentáveis
levando em consideração o impacto que tem no meio ambiente, apesar que economicamente muitas vezes são vistas como benéficas. Como é que se consegue mudar essa lógica sem que o agricultor tenha prejuízos? Olha, eu não sei exatamente ao que você está se referindo, não sei se é queimada de cana. Entre outras coisas. A queimada de cana, Milton, eu tive uma experiência quando eu fui secretário. Nós fizemos uma negociação com o setor e era para já ter terminado a queimada em área plana e também na área inclinada. Depois houve uma legislação na Assembleia que prorrogou esses prazos. E aí, quando o prazo estiver no fim, se prorroga de novo? Não, nesse caso eu acho que não, até porque nós podemos aqui em São Paulo, com um bagaço de cana e palha, gerar energia, o que se chama cogeração de energia, e se o Estado de São Paulo, e aí essa é uma proposta que está no nosso programa de governo, quer dizer, induzir a utilização do bagaço e da palha, nós podemos gerar energia equivalente a 2 vezes Belo Monte aqui em São Paulo, a bioeletricidade. E aí, inclusive, Milton, é um caso interessante, porque as áreas mais inclinadas, que não poderão ser mecanizadas, elas estarão disponíveis, na minha opinião, para a recuperação da Mata Atlântica, formar corredores e gerar um bem que é o crédito de carbono. Quer dizer, São Paulo poderá ser um grande exportador de crédito de carbono através da recuperação de Mata Atlântica nas áreas inclinadas. Portanto, numa agenda moderna e contemporânea, quer dizer, eu acho que nós podemos gerar uma nova economia que conserve o meio ambiente e que transforme a conservação do meio ambiente em um bom negócio. Pegar a questão da saúde aqui, hoje nós temos visto muito um modelo de terceirização, a palavra talvez não seja mais correta, mas com organizações sociais atuando dentro de algumas instituições. O senhor levaria à frente um projeto como esse? Eu levaria, inclusive, Milton, essa semana eu tive a oportunidade de ter um almoço com a diretoria do Hospital Albert Einstein para discutir exatamente isso. Quer dizer, como que está funcionando o Einstein através das organizações sociais, enfim, o que é a medicina, quais são as perspectivas em relação à medicina. Inclusive, fiquei surpreso, por exemplo, eles disseram que há uma enorme dificuldade hoje em relação a pediatras, porque a maior parte dos médicos não querem ser pediatras. Então, que algumas situações, o pediatra, como ele sabe que tem poucos médicos, pediatras, ele faz um boletim de ocorrência preventivo com medo de que possa ocorrer um problema no seu plantão. Então, eu acho que esse modelo de organização social é importante, eu acho que ele tem que ser aprofundado, porque eu acho que ele permite que você tenha qualidade no atendimento do serviço de saúde. Mas isso não é privatização e desmerecimento do serviço público de saúde? Não, eu acho que eles podem andar juntos. Eu acho que não é eu acho que não é organização social versus ou contra a necessidade de melhorar as condições dos servidores públicos. Eu tive também a oportunidade de ter uma reunião com os médicos e realmente nós temos que melhorar a condição dos servidores públicos, inclusive que um deles mencionou que para reter bons médicos no Hospital das Clínicas, quer dizer, é muito difícil, porque o salário do médico com pós-graduação, com doutorado, seria alguma coisa em torno de R$ 1.450. Então, acho que nós temos que ter uma política em relação aos servidores públicos que estimule os servidores públicos, primeiro, a estarem motivados, a estarem atualizados. Por exemplo, todos os campos hoje, qualquer campo de atividade, você tem que ter gente preparada, atualizada. E nós temos que criar mecanismos para que isso possa ser feito, inclusive em relação aos servidores públicos. Candidato Fábio Feldman, quanto o senhor conseguiu arrecadar nessa campanha? Olha, eu acho que até aqui 1 milhão, 1 milhão e 100, nós devemos chegar um pouquinho mais. Inclusive, nós estamos no Ficha Limpa, acho que... Algum empresário, quando doou dinheiro para o senhor, disse assim, eu não quero que o senhor ponha meu nome aí, porque senão depois eu vou ser pressionado a emprestar dinheiro, ou o senhor não recebeu dinheiro de empresário? No meu caso, não seria possível, porque se a gente está no Ficha Limpa, eu não poderia enfrentar essa situação. Quer dizer, mas para o senhor ninguém pediu? Não, para mim não. O senhor não teria deixado de arrecadar dinheiro por causa disso? Olha, Milton, difícil de te responder, porque até aqui nós estamos, na verdade, no Ficha Limpa e estamos tentando atender o Ficha Limpa. Quer dizer, quando o senhor fala Ficha Limpa, o senhor está se referindo ao site do Ficha Limpa, que site, obriga a divulgação desses dados, que leva a divulgação desses dados semanalmente, a atualização desses dados.
tem perguntado a todos os seus concorrentes aqui tenho no programa, e normalmente eles dizem que os empresários pedem, por isso que eu estou lhe perguntando se algum lhe pediu. Ninguém lhe pediu. Não. Tá certo. Candidato, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui na CBN. Lembrando que perguntas que chegaram durante a entrevista ou foram feitas antes da entrevista serão repassadas depois para a sua assessoria. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado a você, Milton. E eu quero lembrar você, ouvinte internauta da CBN, que na segunda-feira nós teremos a última entrevista dessa série. Vamos conversar com o candidato Igor Grabois, do PCB. CBN Eleições 2010.